Olá, seja bem-vindo para o primeiro vídeo resposta dessa semana. E a primeira pergunta que eu selecionei foi esta: se eu tenho certeza da minha salvação? Uma coisa, parece uma pergunta simples e fácil de responder, mas na verdade é bem complexa. Primeiro, eu vou dizer logo de cara, sim, eu tenho certeza da minha salvação e cada cristão, cada pessoa que já aceitou a Jesus Cristo, que crê e aceitou Jesus Cristo, precisa ter essa certeza da salvação. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu nunca me esqueço, que diz assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. E isso verdadeiramente resume o que é a salvação. Veja o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se a salvação é somente pela graça, então só vem pela graça de Jesus Cristo. Então a salvação vem diretamente dele e só ele pode me dar essa salvação. Chama de graça justamente porque vem de graça para nós. Lógico que para Cristo não foi de graça. Ele pagou um preço para poder nos salvar. E esse preço foi sofrer e morrer na cruz do Calvário. Então a salvação vem de graça para cada um de nós. Mas mesmo a salvação vindo de graça, a Bíblia apresenta alguns motivos ou alguma forma de reter essa salvação. Uma coisa, assim como uma pessoa quer lhe dar um presente, exemplo, se eu pego esse relógio aqui e falo, eu vou lhe dar para você. Eu estou lhe dando de graça. Mas para ele ser seu, você precisa o quê? Aceitar. É exatamente isso. Jesus Cristo está nos dando a salvação de graça. Mas para nós conseguir essa salvação, nós precisamos aceitar. Veja o que a Bíblia diz. Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uma coisa, precisamos, o primeiro passo, precisamos crer que Jesus Cristo nos salva. Precisamos crer que a Bíblia é verdadeira, que Jesus é verdadeiro, que o Deus do céu, o Deus da Bíblia é verdadeiro. Se você já crê nisso, esse é o primeiro passo para obter a salvação. Mas a Bíblia nos dá e nos ensina outro passo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Aqui repete, né? Crer, mas também nos mostra o segundo passo. O primeiro é crer e o segundo é ser batizado, ou seja, aceitar. Aquele que crê e aceita a Jesus, este já obtém a salvação. Primeiro passo, crer. Segundo passo, aceitar. Agora vem o terceiro passo. Mateus capítulo 24, versículo 13 é o que diz: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Primeiro passo, crer. Segundo passo, aceitar. Terceiro passo, perseverar. Ou seja, precisamos perseverar crendo e perseverar na aceitação. Ah, Josimar, mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, então a obra tem a ver com a salvação. Eu lhe falo, sim, a fé sem obras é morta, mas a nossa obra não tem a ver com a nossa salvação. Sabe por quê? Quando o Tiago diz que a nossa fé sem obra é morta, ele está completamente certo. Mas ele não diz que a salvação vem das obras. Sabe por quê? As obras é uma das maneiras que mostra que nós verdadeiramente aceitamos Jesus, que verdadeiramente cremos em Jesus. Ou seja, muitas pessoas podem dizer que crê de boca, ou dizer que aceitou de boca, mas o coração está longe de Deus. É como a Bíblia fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então as obras é para mostrar que nós aceitamos verdadeiramente a Jesus. Não que nós vamos ser salvos pelas obras, mas porque minhas obras mostram que eu já sou salvo em Cristo, que eu verdadeiramente aceitei a salvação em Cristo. Então isso, se eu verdadeiramente creio em Deus, se eu verdadeiramente aceitei Deus, se eu verdadeiramente estou perseverando em Deus, sabe o que vai mostrar? O que vai mostrar que eu estou fazendo isso? São as obras. É como Jesus falou, Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Aquele ramo que não dá fruto vai ser cortado e jogado fora. Jesus também falou em Mateus capítulo 7, que pelos seus frutos o conhecerei. Então o que? As obras mostram que nós verdadeiramente cremos, que nós verdadeiramente aceitamos e que nós verdadeiramente perseveramos.
Então, a salvação é somente pela graça de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Ah, eu cheguei no céu aqui porque eu sou bom. Eu fui salvo porque eu sou bom. Não, Deus não quer isso. Mas as obras é justamente para mostrar que eu deixei verdadeiramente Deus agir em mim, que eu deixei verdadeiramente, que eu aceitei verdadeiramente e permiti a ação de Jesus Cristo. Lembra quando aquele jovem rico perguntou o que ele precisa de bom, o que ele precisa fazer de bom para ser salvo? E Jesus falou o quê? Bom só existe um. Lá ele manda guardar os mandamentos, mas sabe por quê? Porque aquele que verdadeiramente aceitou, ele vai obedecer a Deus. É como Jesus diz no livro de Mateus, no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarás os meus mandamentos. Então, a obediência vem por quê? Porque amamos. E nós amamos por quê? Porque verdadeiramente cremos, porque verdadeiramente aceitamos e porque verdadeiramente estamos perseverando. Então, precisamos viver com a certeza, sim, de nossa salvação. Precisamos viver com essa certeza. Por quê? Porque a salvação vem de Jesus Cristo. Mas eu preciso mostrar através de minhas ações, de minhas obras, que eu verdadeiramente deixei Jesus Cristo agir dentro de mim. Então que Deus nos abençoe e amanhã estarei aqui para mais um vídeo para responder outra pergunta. Até amanhã.